Olá, eu sou o pastor Elias Oliveira. Essa é mais uma edição do Minutos Vivos. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor. Abra em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Ouça o que diz a palavra de Deus. Eu me alegro também com a fraqueza, com os insultos, com os sofrimentos, com as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Esse texto é muito interessante, amados. Vivemos dias em que as pessoas pregam que é necessário viver uma espécie de céu na terra, um jardim do Éden na terra. Mas quando nós vamos para aqueles que viveram o Evangelho de uma forma real, verdadeira, no dia a dia, nós vemos que eles passaram por situações que distanciam tanto o Evangelho deles, o Evangelho que eles pregaram do Evangelho atual, que até assusta. Nós vemos o apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo que ele, nas suas fraquezas, nos seus insultos, sofrimentos, perseguições, nas dificuldades que ele passava por causa de Cristo. Você lê todas as cartas do apóstolo Paulo, você não encontra em nenhuma delas ele afirmando que por causa do Evangelho ele estava vivendo igual a um rei, igual a um príncipe, filho de Deus, príncipe. Não, ele não faz esse tipo de associação. Mas a associação mais lógica do apóstolo Paulo é com o servo. Ele associa a sua existência como homem de Deus à de um escravo, que passa pelas adversidades, que passa pelas dificuldades, mas que ama o Senhor. O escravo da orelha furada, aquele que voluntariamente se entregou como escravo. Nós precisamos entender, irmãos, que o Evangelho verdadeiro é o Evangelho que leva-nos ao extremo. Nós somos provados dia a dia e é preciso recebermos força. A força vem do Senhor, a força do Espírito, para que assim nós possamos passar pelos vales das perseguições, dos sofrimentos, dos insultos, das fraquezas, das dificuldades e sairmos vencedores. Irmãos, não há um texto na Bíblia que diz que você foi chamado para viver como rei, como príncipe, mas que você foi chamado para sofrer por Cristo Jesus, para fazer a vontade do Senhor, para amar Deus acima de todas as coisas, para colocá-lo em primeiro lugar e assim, meu irmão, experimentar o poder de Deus na tua vida. O apóstolo Paulo, esse homem que tinha perfeita comunhão com o Todo-Poderoso, ele era para ter uma vida preciosa, maravilhosa, uma vida de rei sobre a face da terra. Em contrapartida, nós deparamos com o seu relato, que a sua vida era de sofrimento, de problemas. Mas era nesses momentos, irmãos, que ele se alegrava, porque ele sabia que estava no caminho certo, que estava fazendo o certo, porque ele tinha visto que, ao amar Cristo Jesus, fez que todas as trevas se levantassem contra ele. Nós precisamos entender isso, irmãos. Quando nós amamos verdadeiramente o Senhor, as trevas hão de levantar-se, as perseguições surgirão, os problemas virão, mas nós estamos certos que o Senhor, Ele é a nossa força. É Ele que nos dá condições de enfrentarmos todas as adversidades e sairmos mais que vencedores dela. Portanto, queridos, não espere um palacete, não espere um reino, não espere ser príncipe com coroas, com ouro e essas coisas. Mas espere sim sofrer por amor a Jesus. Persevere, porque o dia de tornar-se príncipe chegará lá no paraíso, onde viveremos ao lado do Todo-Poderoso, a exemplo de Cristo Jesus e a exemplo dos anjos. Aí sim, seremos felizes por completo, realizados por completo em todas as áreas. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por cada um destes, Pai. E queremos clamar que Tu venhas trabalhar cada coração, para que o apego a esta terra seja arrancado, Senhor, mas que entenda o prazer de fazer a Tua vontade e muitas vezes passarmos pelo sofrimento por Tua causa. Abençoe cada um destes, é que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E você que tem sido abençoado pelo Minutos Vivos,
Não deixe essa obra parar no seu computador, no seu smartphone, mas leve a outras pessoas, compartilhe, envie pelo WhatsApp, pelas redes sociais, para que outras pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe, portanto, a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém.